Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Que satisfação estar com vocês uma vez mais aqui nesta live do Que Concurso no YouTube do Que Concursos. Vocês sabem que vocês têm hoje, né, doutores? Que beleza, que privilégio. Vocês têm hoje à disposição um curso praticamente completo e gratuito aqui no YouTube do Que. Aulas de diversas disciplinas com os mais variados e competentes professores, tudo isso à sua disposição por absolutamente nada, doutores. A única coisa que a gente pede para vocês aqui é o quê? Vocês já sabem, né? Já estão até cansados de tanto que eu faço isso aqui, tanto que eu peço todos os nossos encontros para que vocês curtam o vídeo, deixem os seus comentários, compartilhem e, sobretudo, deixem o seu like aqui na nossa aula, porque essa interação com vocês serve de norte para a gente, é um vetor de que o nosso trabalho aqui está sendo bem realizado, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, também sou professor concursado da Academia de Polícia e professor aqui do Que Concurso nas disciplinas criminais, tá? Penal, processo penal e legislação penal especial. Nesse intensivão que a gente está fazendo já há algumas semanas, meses, para a prova da Polícia Civil, doutores, hoje eu quero trabalhar com vocês uma lei que eu tenho certeza que vai ser cobrada na sua prova. Em algum momento, algum ponto vai ser cobrado na sua prova. Porque é uma lei que ela é em larga medida direcionada à atividade policial e, para além disso, é uma lei recente ou razoavelmente recente, uma lei de 2019, é uma lei bem recente. E é uma lei, doutores, que limita a atividade policial, que nasceu com a perspectiva de conter excessos, abusos praticados por agentes públicos de um modo geral, mas, sobretudo, por policiais civis, policiais militares, enfim. Daí porque, doutores, é evidente que se trata de uma lei muito importante na sua preparação. Eu estou falando da lei, da lei 13.869, a lei 13.869 de 2019, mais conhecida como a nova lei de abuso de autoridade, tá? E aí eu começo, doutores, com uma contextualização que me parece sempre muito pertinente, né? Às vezes eu percebo que alguns alunos aqui do que. E aí eu, particularmente, doutores, olha, eu sempre digo que as críticas são muito bem-vindas, tá? Mas eu não consigo entrar para falar sobre um assunto e não trazer uma contextualização. Eu gosto de sempre dar uma verticalizada, é o meu perfil. Isso não significa que a gente não vai abordar os pontos mais importantes da prova. O foco aqui é esse. Mas eu acho importante também, considerando sobretudo que no caso específico da Polícia Civil de São Paulo, a gente tem uma prova discursiva que exige um conhecimento mais profundo, que exige uma qualificação maior na resposta, e para que você possa alcançar o que o examinador quer, você vai precisar de mais conhecimento. Então, por tudo isso, se você pegar as minhas aulas aqui, vocês vão ver que eu sempre dou uma verticalizada mesmo, é o meu perfil, ainda que nós não estejamos aqui focados nas carreiras jurídicas, né, delegado, MP, judiciário, defensoria, ainda assim, me parece, especialmente nas matérias criminais, me parece que é muito importante a gente dar essa verticalizada. Daí porque, doutores, como sempre, como de costume, eu vou trabalhar numa introdução contextualizando o surgimento da lei
de abuso de autoridade, da nova lei de abuso de autoridade, que surgiu para revogar expressamente, substituir a antiga lei 4898, lá de 65, e que era uma lei muito criticada. Então, de pronto, vocês já compreendam que a nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, ela revoga expressamente a antiga lei, o antigo diploma normativo que tratava do abuso de autoridade, que era a lei 4898, lá de 65. E uma lei, como eu disse, muito criticada, porque era uma lei muito aberta. Era uma lei que trazia tipos penais muito abertos, muito vagos, né? Punia-se qualquer atentado, por exemplo, contra a liberdade de locomoção, contra a inviolabilidade domiciliar. Então percebam que tipos penais muito amplos, muito abertos, dão margens ou dá margem a abusos na interpretação e na aplicação do direito. Daí porque tipos penais abertos são considerados inconstitucionais por ferirem o princípio da legalidade, que exige que o tipo penal seja objetivo, seja certo, determinado. A lei tem que ser taxativa, descrever detalhadamente a conduta punida, até no intuito de desestimulá-la. Se o tipo penal é muito aberto, eu não sei ao certo, eu, destinatário da norma, não sei ao certo o que eu posso e o que eu não posso fazer. A norma penal tem, obviamente, por objetivo evitar a prática de determinada conduta, pelo menos em regra, né? Em outras situações, nas normas penais mandamentais, nós temos um tipo penal incriminador que manda você fazer algo. E se você não fazer, você acaba praticando o crime. Mas, via de regra, a lei descreve condutas que não podem ser praticadas, sob pena de sanção. Tá? Esta é a ideia. Só que quando você descreve condutas de forma muito aberta, o destinatário da norma não sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Por isso, viola-se a legalidade, notadamente na sua perspectiva da taxatividade, a taxatividade da lei penal. Isso não significa, todavia, doutores, que a nova lei ela esteja imune de críticas, porque não está. Nós temos também vários tipos penais criticáveis sob o mesmo ponto de vista, sob a mesma perspectiva, porque também são tipos penais abertos. Tipos penais que dão margem muito ampla ao intérprete. Praticar determinada conduta, restringir a liberdade da pessoa de forma manifestamente ilegal. O que seria manifestamente ilegal? Perceba, o tipo penal segue sendo vago. E normas como essa, né, se repetem ao longo da nova lei de abuso de autoridade. Então, eu já adianto que ela representa sim um avanço em determinados pontos, mas ela segue com alguns vícios da legislação anterior, tá? Mas entre mortos e feridos, podemos dizer que a lei ela avançou sim em relação à legislação anterior. Primeiro porque ela descreve de forma mais objetiva as condutas que caracterizam o abuso de autoridade, ela especifica mais as condutas que podem dar ensejo ao crime de abuso de autoridade. E, por outro lado, ela também pune de forma mais severa o abuso de autoridade. Porque na lei anterior, a maioria dos crimes eram considerados infrações de menor potencial ofensivo. Então, a resposta a este abuso estatal era muito branda, o que para alguns violava também o princípio da proporcionalidade na sua perspectiva que proíbe a proteção deficiente. Agora a resposta é um pouco mais rigorosa, tá? Ainda não se trata de crimes gravíssimos, mas a resposta penal é de fato mais adequada. De todo modo, doutores, o que eu queria trabalhar com vocês é o fato de que, em termos de contextualização e introdução do nosso estudo, tá? A lei, olha que tema bom para uma prova objetiva, né? Uma prova escrita.
a lei de abuso de autoridade, ela surge inegavelmente sob a influência de determinados fatos ocorridos vinculados à denominada Operação Lava Jato. Você consegue enxergar claramente em alguns tipos penais uma resposta a supostos abusos praticados ao longo da Operação Lava Jato. Um dos crimes que talvez mais ilustre essa situação é o crime do artigo 10, que trata da condução coercitiva abusiva. A gente vai estudar aqui. Esta figura penal, inegavelmente, nos remete à polêmica condução coercitiva do então ex-presidente, hoje atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo então juiz da Lava Jato, hoje senador da República, Sérgio Moro. Nós tivemos, inclusive, um questionamento no Supremo Tribunal Federal por conta desta condução coercitiva. O Moro, à época, conduziu coercitivamente o investigado Luiz Inácio Lula da Silva, e essa condução coercitiva foi muito questionada por violar o princípio da não autoincriminação. Afinal de contas, o sujeito investigado não pode ser conduzido coercitivamente se ele tem o direito de permanecer em silêncio. A gente vai falar melhor sobre isso posteriormente, mas já fica claro, fica clara a relação entre a nova lei de abuso de autoridade e a Operação Lava Jato. Então, foi criminalizada a condução coercitiva muito por conta deste episódio envolvendo a Operação Lava Jato. E eu poderia citar outros exemplos, como, por exemplo, como ocorre no próprio artigo 9, que inaugura a lei, os tipos penais da lei de abuso de autoridade, e no artigo 9 a gente tem ali, de um modo geral, condutas praticadas por juízes, né? Então a gente tem ali também como foco o Poder Judiciário, por conta do excesso de decretos de prisões preventivas. Muito se questionou sobre o abuso na decretação de prisões cautelares ao longo da Operação Lava Jato. Vem a nova lei e criminaliza o decreto abusivo de prisões cautelares pelo Poder Judiciário. Então não dá para a gente não fazer esse vínculo. Para a gente começar a estudar, a gente tem que ter isso bem em mente. Olha, não dá para negar. A nova lei de abuso de autoridade está diretamente atrelada a fatos ocorridos durante a Operação Lava Jato. Razão pela qual, doutores, não é exagero dizer que a nova lei de abuso de autoridade ela surge com, ao que me parece, claro objetivo de tentar conter os órgãos de persecução penal. A nova lei surge escancaradamente como uma espécie de reação do poder legislativo, da classe política, aos órgãos de persecução penal. Como se fosse uma advertência ou uma forma de conter, de blindar a classe política, em larga medida atingida pelos órgãos de persecução penal ligados à Operação Lava Jato. Não foi por acaso, doutores, que polícias, Ministério Público, Poder Judiciário fizeram aí uma intensa campanha, inclusive com manifestações na porta de fóruns aí de todo o Brasil, contra a nova lei de abuso de autoridade, porque isso é inegável. Ela veio, sim, com a finalidade, com o objetivo de controlar e, de alguma forma, amordaçar, né, tentar segurar mesmo os órgãos de persecução penal.
podemos dizer que ela vem como uma espécie de ameaça, ainda que velada aos órgãos de persecução penal. Basta a gente ver, doutores, que as principais instituições atingidas pela nova lei de abuso de autoridade são Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário. A maioria dos crimes, embora esses crimes não possam ser cometidos única e exclusivamente por integrantes dessas instituições, é inegável que a maior parte das figuras penais são mais direcionadas aos integrantes destas instituições. Polícias Judiciárias, Ministério Público e Poder Judiciário. Contudo, doutores, por outro lado, né, e eu sempre faço esse paralelo, e na Academia de Polícia eu dou essa aula de abuso de autoridade, né, na Academia de Polícia de São Paulo, eu dou essa aula, e eu sempre faço esse paralelo. Se por um lado a lei de abuso, ela tenta frear, tenta intimidar os órgãos de persecução penal, por outro lado, é evidente e não podemos fechar os olhos para os inúmeros abusos praticados pelos órgãos de persecução penal, inclusive durante a Operação Lava Jato, talvez notadamente durante a Operação Lava Jato. Abuso por parte da polícia, que expôs em vários momentos os investigados, a gente encontra figuras penais que se relacionam com esses episódios. O uso abusivo de algemas sem necessidade para tentar ali expor, né, humilhar a pessoa que está sendo presa. Como nós já dissemos, o decreto exagerado, rotineiro, de prisões cautelares, sem talvez a devida necessidade. Então, tudo isso, doutores, evidentemente que esse tipo de abuso, esse tipo de desvio no exercício de uma função pública tão relevante é grave e deve ser punido. Então a gente precisa também, eu falo como delegado de polícia aqui, além de professor, a gente precisa também olhar para dentro, olhar para nós, olhar para os nossos erros. Porque os órgãos de persecução penal, notadamente os órgãos de persecução penal, eles são responsáveis por uma parcela importante do poder do Estado. Cada agente público, ao atuar, tem para si, ao ser investido no seu cargo, o agente público, ele lhe é delegado, lhe é atribuído uma parcela do poder do Estado. E a depender do agente público, a depender das funções exercidas, é evidente que este poder que lhe é conferido é maior ou menor. Então, o poder de restringir liberdade, olha que poder extremamente significativo, poder de limitar intimidade e vida privada. É inegável que o poder atribuído aos magistrados é o maior poder, talvez seja, ouso dizer que é o maior poder dentro da nossa república. Então, quando você atribui muitas responsabilidades a agentes públicos, é óbvio que esses mesmos agentes têm que ser cobrados. Eles têm que ter a dimensão, e você que está nos assistindo agora e amanhã ou depois vai ser servidor público, você tem que ingressar no cargo público, você vai ser meu colega policial civil aqui em São Paulo, e você tem que ter essa compreensão. Tem que entender a dimensão do seu cargo. Tem que entender que a sua carteira, o seu distintivo, representa uma lei. Eu digo sempre que o policial é a primeira expressão da lei, que se manifesta na forma de um brasão institucional, brasão da polícia, e de um distintivo. É a primeira expressão da lei. Então, se somos, como policiais, a primeira expressão da lei, a gente, em hipótese alguma, pode se apartar dela. A gente, em hipótese alguma, pode se esquivar de observá-la. Daí porque, quando um agente público, notadamente aqueles que atuam na persecução penal, que é o momento, é o local em que o Estado toca de maneira mais significativa o indivíduo, porque a gente está falando aqui de limitação de liberdade de locomoção. Então, a partir do momento que o agente público ele se aparta da lei,
ele age desviando as finalidades das suas funções, ele atua com abuso no exercício das funções, é evidente, doutores, que esta conduta é extremamente grave e deve ser combatida, inclusive por meio do direito penal. É inegável que o abuso de autoridade deve sim ser criminalizado. E qualquer agente público que se insurja contra a criminalização do abuso deve rever também algumas coisas. Porque, por mais que a finalidade da lei tenha sido intimidar os órgãos de persecução penal, da forma que ela foi formatada, o legislador acabou não cumprindo exatamente esse papel. Dizendo de outro modo, doutores, se bem aplicada a nova lei de abuso de autoridade, os agentes públicos, de um modo geral, estão, inclusive, mais blindados do que estavam durante a legislação anterior, durante a vigência da antiga lei de abuso de autoridade. Porque a gente vai ver logo na sequência que os crimes da nova lei de abuso exigem um dolo específico, uma finalidade específica. Só vai haver o crime de abuso se comprovado o dolo. O dolo de prejudicar outrem, de beneficiar a si próprio, ou o dolo de cometer abusos por mero capricho ou satisfação pessoal. Doutores, não dá para você que quer ser policial civil concordar com a crítica a um tipo penal que pune, que criminaliza um ato abusivo que viola direitos e garantias individuais, um ato abusivo de um policial, de um promotor, de um juiz, que viola direitos e garantias individuais por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu nunca participei dessas manifestações porque é vergonhoso. Por mais, insisto, que o objetivo do legislador tenha sido sim, dar uma resposta, intimidar os órgãos de persecução penal. Mas o que o legislador quis e o que o legislador de fato fez são coisas distintas. São coisas distintas. Então não dá para a gente criticar. E aí que eu faço, é meu dever aqui não só falar sobre o direito objetivo, sobre a lei específica, sobre aquilo que vai cair na sua prova, é meu dever aqui como professor também já provocar essas reflexões. Porque se você quer ser policial civil e doutores, o policial civil, o policial de um modo geral, ele exerce uma parcela significativa do poder estatal. O policial é o braço armado do Estado. O policial, ele pode fazer o uso legítimo da força, inclusive se valendo da mais mais violenta atuação, que pode inclusive dar ensejo à morte daqueles que estão praticando algum crime, violando algum direito. Então é evidente que, ao ser o braço armado do Estado, o policial tem ainda mais responsabilidade. Você não vai usar a sua carteira policial para obter benefício. Aliás, a gente tem um crime específico na lei que pune exatamente a carteirada. Vai carteirar para entrar numa balada, vai carteirar para entrar numa festa, crime de abuso de autoridade. Então, cuidado, é ônus e bônus. Se o Estado está nos atribuindo uma parcela relevante do poder dele, você tem que ter responsabilidade para exercer esse poder, para exercer as suas funções. E se você desviar das finalidades das suas funções, se você abusar do poder que lhe foi atribuído pelo Estado, você pode ser responsabilizado, inclusive no âmbito penal. Inclusive no âmbito penal. Então não dá para a gente criticar uma lei que criminaliza, insisto, o abuso de autoridade. Porém, doutores,
Vale registrar, só para a gente fechar essa conclusão, essa introdução, que, embora a lei, se bem aplicada, como a gente falou, ela represente, pelo menos no meu sentir, um avanço, eu não posso deixar de alertar que a nova lei de abuso de autoridade não respeitou o devido processo legislativo. Foi aprovado em toque de caixa, o que mais uma vez ilustra a reação da classe política aos órgãos de persecução penal, o que mais uma vez demonstra o objetivo do legislador em intimidar os órgãos de persecução penal. Por isso eu sempre fecho essa introdução dizendo que, por incrível que pareça, olha o paradoxo, né? A nova lei de abuso de autoridade, que tem por objetivo conter os abusos dos agentes públicos, esta lei, ela é fruto de um abuso do poder legislativo. É fruto do abuso no exercício de uma atividade relevantíssima do Estado, que é o poder de legislar. Então, a nova lei, por não respeitar o devido processo legislativo, é um exemplo de abuso de autoridade no exercício do poder legislativo, no exercício da atividade legiferante, tá bom? Feitas essas considerações, doutores, primeira observação, objeto jurídico. Eu vou fazer hoje, doutores, algumas considerações gerais, tá? Algumas considerações gerais sobre a nova lei de abuso de autoridade, e aí numa outra live a gente trata das figuras, ou de algumas das figuras, são vários crimes que caracterizam o abuso, a gente vai trabalhar alguns aqui, tá? Então, primeira observação, a gente vai focar hoje na parte geral da lei, e aí começo falando sobre o bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado pelos diversos tipos penais da lei? Primariamente, doutores, tutela-se o regular funcionamento da administração pública. Ao criminalizar o abuso de autoridade, o que o legislador quer fazer é primar para que todo agente público observe a lei, que ele não desvie e nem abuse da sua autoridade. Ao seguir a lei, ele alcança o interesse público. Lá em direito administrativo a gente estuda, né? O agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza, porque ele não tem vontade própria. Se ele não tem vontade própria, ele deve seguir a lei, porque a lei representa, a lei é a expressão da vontade geral. Tá? Por isso que não basta a ausência de proibição, o agente público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, eu criminalizo determinadas condutas abusivas justamente para desestimular a prática desses atos e assim promover o regular funcionamento da administração pública, tá? Mas evidentemente que ao lado deste bem jurídico, que é o principal e o constante, aquele que está em todos os tipos penais, nós, a depender do caso, encontramos outros bens jurídicos protegidos, como liberdade de locomoção, como a inviolabilidade domiciliar, como direito à intimidade, à privacidade, à vida privada. São bens jurídicos que também figuram em alguns tipos penais. Daí porque, doutores, a gente pode concluir que, em regra, os crimes de abuso de autoridade são crimes pluriofensivos, porque as condutas ofendem mais de um bem jurídico. Primeiro, o regular funcionamento da administração pública e, a depender do tipo penal, outros direitos fundamentais, como liberdade de locomoção, direito à privacidade e por aí vai, tá bom? Com relação aos sujeitos, doutores, focando aqui no sujeito passivo, tá? Focando aqui no sujeito passivo. Na verdade, doutores, com relação aos sujeitos, o sujeito passivo é, primeiro, a administração pública, o Estado, né, que
é lesado pela conduta abusiva. E num segundo momento, a gente tem a própria vítima, aquela pessoa que sofre com o abuso de autoridade, aquela pessoa que tem sua liberdade de locomoção restringida, aquela pessoa que sofre uma violência não autorizada, aquela pessoa que tem a sua intimidade devassada, aquela pessoa que é exposta e humilhada pela autoridade, enfim. É evidente que a pessoa que sofre o abuso também figura como vítima, tá? E quem pode ser autor? Em linhas gerais, doutores, em linhas gerais, a lei é muito clara nesse sentido. Estamos diante de um crime próprio, tá? Isso é inegável. E mais do que isso, é um crime funcional, porque só pode ser praticado por agentes públicos, tá? Então, o crime de abuso de autoridade é crime próprio, porque o tipo penal ou os tipos penais exigem uma qualidade especial por parte do autor. Ele deve ser agente público. E aí a lei, doutores, ela usa uma referência, ela pega uma referência muito ampla, tá? De acordo com a lei, praticamente qualquer pessoa que exerça uma função pública pode ser considerada como autoridade, portanto, pode figurar como sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, ainda que seja um exercício de uma função temporária. Ela pode ser considerada como mesários em eleição, pode figurar como sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. A lei ela fala especificamente nos poderes e depois ela amplia, né? Mas qualquer integrante do poder executivo, do poder legislativo ou poder judiciário pode figurar como autor do crime de abuso de autoridade, tá? O que eu já adiantei para vocês aqui que é muito importante? O que eu já adiantei aqui que é muito importante? Elemento subjetivo do tipo. Todo crime de abuso exige um dolo específico, uma finalidade específica. Do contrário, não vai ter crime de abuso de autoridade. Pode ter outro crime, mas não um crime de abuso de autoridade. Nos termos do artigo 1º, doutores, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, veja como alcança bastante pessoas no exercício de funções públicas, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, ou seja, aquela pessoa que invoca a sua condição de agente público, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tá? Como é que a gente vai, doutores? Como é que a gente vai se insurgir contra uma norma dessa? Não dá. Parágrafo 1º. Especialmente quando a gente tem esse dolo específico. As condutas descritas nesta lei, ou seja, todos os crimes, constituem crimes de abuso de autoridade, quando praticados pelo agente com a finalidade específica, com o dolo específico de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceira pessoa. Então, dolo específico, o de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceira pessoa, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Se não demonstrado esse dolo específico, à luz do caso concreto, se não restar comprovado que ele agiu para prejudicar a vítima, para beneficiar outra pessoa, ou por mero capricho ou satisfação pessoal, um exemplo que eu sempre cito, né? Você expor, você policial, e hoje, doutores, as redes sociais são um veneno para a polícia, né? Porque a polícia tem todo esse apelo, né? Tem a gente arma, colete de proteção balística, roupa preta. O policial já sempre teve esse fetiche, né? O policial A, policial também. Então, a rede social hoje é um veneno, é um perigo para o policial. Então, você já chegue com essa perspectiva. Você não vai se tornar policial para ficar pagando de gatinho nas redes sociais, tá? Não pode ser esse seu foco. E pior é quando o policial expõe pessoas investigadas
por meio da sua rede social. Então, tem uma figura penal, se não me engano, lá no artigo 13, que pune exatamente o sujeito que expõe pessoa presa à curiosidade pública. Então você prende uma pessoa, tira uma foto e posta no seu Instagram. O que é isso? Você está expondo aquela pessoa a uma curiosidade, não tem nada a ver com a sua função. E você faz isso por quê? Por mero capricho, satisfação pessoal, para pagar de gatão nas redes, para ganhar like. Esse cenário demonstra muito claramente o abuso de autoridade. E não é isso que a gente quer que você faça quando você se tornar policial civil, meu colega. Parágrafo 2º do artigo 1º, doutores, caminhando para o final dessa live já. A divergência, esta regra é muito importante. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso aqui é muito importante. Esse dispositivo impede o que a doutrina chama de crime de hermenêutica. Então, o delegado que, entendendo presentes os requisitos da prisão em flagrante, ele decreta a prisão em flagrante de uma pessoa. Ele entendeu que estão presentes os requisitos temporais e probatórios. Fundamenta as razões pelas quais ele decretou a prisão. O auto de prisão em flagrante é encaminhado para audiência de custódia, e aí o juiz falou, opa, essa prisão aqui é ilegal, essa prisão é abusiva. Esses fundamentos invocados pelo delegado não se sustentam. Analisando o fato, eu entendo que não há crime, não há indícios, os elementos probatórios não são suficientes para o decreto da prisão. Então, considero que o delegado restringiu a liberdade do preso de forma manifestamente ilegal. Crime de abuso de autoridade. Opa, calma lá. O delegado fundamentou a posição dele. Ele justificou o seu entendimento, o seu convencimento. Então, se houve uma divergência na análise de fato e provas, se o delegado entendeu de uma forma e o juiz entendeu de outra, tudo bem, cada autoridade no exercício das suas funções. Mas daí a cogitar um crime de abuso de autoridade, não dá, até porque não tem dolo. Percebam que esse dispositivo nem precisaria existir. Ele veio só para reforçar. Porque se o crime exige o dolo específico de prejudicar e o delegado agiu de acordo com a sua convicção, explicitando a sua convicção jurídica, técnica, é evidente que não há o dolo de prejudicar ou de beneficiar ou por mero capricho de satisfação pessoal. E se não há esse dolo, não há crime. Mas o que abunda não prejudica. Vem o parágrafo 2º e diz, a divergência na análise de fatos e prova não vai caracterizar crime de abuso de autoridade. Para acabar com qualquer cogitação envolvendo o chamado crime de hermenêutica, tá bom? Cuidado com isso, todos, cuidado com isso. Para a gente fechar o encontro de hoje, eu queria trabalhar com vocês os efeitos da condenação, tá? Os efeitos da condenação. Os efeitos da condenação, doutores, muitas vezes previstos aí em normas penais especiais para alguns crimes, né? Esses efeitos acabam caracterizando, constituindo um rigor a mais para o condenado. E é muito comum que em crimes praticados por agentes públicos, nós tenhamos um efeito específico com a condenação, que é a perda do cargo, função ou mandato eletivo. Só que, via de regra, esses efeitos não são automáticos, tá? Salvo em duas situações: lei de tortura e lei de organização criminosa. Então, o agente público condenado por participar de organização criminosa, o agente público condenado pela prática do crime de tortura, e esses condenados com sentença transitória julgado, tem aí como efeito automático, imediato, natural, a perda do cargo, emprego ou função pública. Salvo essas duas situações, os efeitos não são automáticos. Por que eu estou dizendo isso? Porque já adianto
que nós temos na nova lei de abuso de autoridade, como tínhamos previsão semelhante na antiga legislação, este mesmo efeito na hipótese de condenação por crime de abuso de autoridade. Porém, não se trata de efeito automático e mais, a lei ainda exige uma condição específica, que é o quê? A reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Então vejam aí, doutores, nos termos do artigo 4º, a condenação com trânsito em julgado pode gerar, entre outros efeitos, né, que a gente tem, a lei também fala da obrigação de indenizar pelo dano causado pelo crime, desde que haja requerimento do ofendido, que é uma peculiaridade da lei, né, porque na regra geral do Código de Processo Penal não há essa exigência, né, o juiz já tem que estabelecer ali uma indenização, um valor mínimo, né, para a reparação do dano, mesmo que não haja provocação da vítima. Mas a lei de abuso de autoridade não, a lei exige que para que o juiz fixe um valor mínimo de reparação pelo dano causado pelo crime, haja um requerimento, uma provocação do ofendido. Tá? Para além disso, a lei também impõe a perda de cargo, mandato ou função pública. Então, condenado com trânsito julgado por crime de abuso de autoridade pode vir a sofrer com a perda do cargo, mandato ou função pública. E ainda a inabilitação, ou seja, a proibição para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Tá? Então, ele pode perder o cargo e ainda ficar proibido de exercer outra função pública pelo período que varia de 1 até 5 anos. Porém, como a gente falou, esses efeitos não são automáticos, tá? Então, esses dois efeitos, perda do cargo e proibição de exercer outra função pública pelo período de 1 a 5 anos, esses efeitos não são automáticos, portanto, precisam ser declarados expressamente pelo juiz na sentença condenatória. E mais, esses efeitos só se impõem na hipótese de reincidência específica por crime de abuso de autoridade. Então é preciso que ele cometa um crime de abuso de autoridade, essa sentença transite em julgado. Na primeira sentença condenatória transitar julgado, esses efeitos não podem se impor. Agora, transitou em julgado, ele volta a praticar outro crime de abuso de autoridade. Aí, nessa segunda situação, ao ser condenado, se o juiz expressamente declarar esses efeitos na sentença, aí eles podem se impor, porque aí já se trata de um condenado reincidente específico em crime de abuso de autoridade, tá bom? Doutores, com isso a gente fecha o nosso encontro de hoje, abordando somente a parte geral da lei, né? Fizemos uma introdução e abordamos a parte geral da lei. No próximo encontro, na nossa próxima live aqui, que eu já recomendo que vocês assistam, tá? Se você não está assistindo ao vivo, recomendo que procure a sua altura do campeonato, pode ser até que eu já tenha feito essa outra live, né? A gente não sabe quando foi a sua audiência, por isso que eu gosto até às vezes chegar aqui dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe quando você está assistindo, mas recomendo que vocês assistam. Hoje uma aula mais introdutória, com a parte geral da lei. No próximo encontro a gente trabalha alguns crimes em espécie, tá bom? Reitero aqui o prazer de estar ao lado de vocês, reitero aqui a importância de vocês deixarem o seu like, curtirem, comentarem, porque esse feedback é muito relevante para todos nós, tá bom? Por hoje é só, doutores, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.